Olá, amigos da Constante TV. Está começando agora mais um Direito no Dia a Dia, o seu programa semanal que explica o seu direito de forma simples, clara e direta. Eu sou Áureo Batista e eu estarei com vocês no programa de hoje. E antes de começar, aproveita para se inscrever no canal do YouTube, né, se você é novo por aqui, e não esqueça também de deixar o seu like e fazer um comentário do tema que você vai ouvir neste programa de hoje. Isso ajuda muito na divulgação do programa e também ajuda com que várias pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. O nosso convidado da semana é o Dr. Heron Ferreira, né? O Dr. Heron Ferreira, vou fazer a apresentação aqui do Dr. Heron, né, que também é um amigo meu de longa data lá de Boa Vista, né? O Dr. Heron, ele é delegado da Polícia Civil, mestre em Segurança Pública, né, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas, é professor também na Academia de Polícia Civil do Amazonas e pós-graduado em Direito de Estado com ênfase em controle externo na Fundação Getúlio Vargas. O Dr. Heron também é pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Troposki do Exército Brasileiro e graduado em Administração com habilitação em Sistema de Informação. E hoje o nosso tema ele é muito sensível. Nós vamos falar sobre o tráfico internacional de crianças e adolescentes imigrantes aqui na cidade de Manaus. E esse tema, né, que é um tema bastante polêmico, por assim dizer, aqui na nossa sociedade, é interessante eu fazer, inclusive, uma pequena introdução aqui, doutor, se o senhor me permite, claro, né? Com certeza. Que nos últimos anos, o número de crianças e adolescentes desaparecidos aqui na nossa região aumentou bastante. E muitos desses casos estão ligados, né, doutor, à rede de exploração sexual, ao trabalho escravo, inclusive a doações, né, adoções ilegais. Então, doutor, eu passo a palavra para o senhor, né, para o senhor poder nos brindar, né, com esse assunto, né, que foi a sua tese de mestrado. Você pode falar para nós como é que surgiu essa ideia, claro, e esse tema, né, para compartilhar esse assunto conosco nesse programa? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao amigo aqui, o doutor Áureo Júnior, amigo querido lá de Boa Vista. O pai dele foi meu vizinho lá, né? Nós estamos aqui no Amazonas, já tem uns anos aí ocupando nosso cargo de delegado de polícia, mas a gente sempre lembra com muito carinho do seu pai. Dê um abraço a ele, viu? Opa. Um abraço, obrigado pelo convite. Feliz em estar aqui na TV, muito feliz mesmo em poder colaborar com os membros dessa egrégia igreja, né, que a gente, quando vai falar da palavra do Senhor, é algo que me é muito caro, muito sensível, que eu faço total questão de sempre colaborar. Então, sempre conte comigo, que puder, eu estou à disposição. Esse tema, doutor Áureo, ele surge certa vez quando eu estava num plantão, numa delegacia de polícia, e um adolescente imigrante venezuelano, né, foi apresentado porque estava com substância entorpecente, né? E em conversa, né, aquela sensibilidade do atendimento, né, eu era plantonista à época, aqui em 2019, eu percebi que adolescentes imigrantes estavam sendo arregimentados pelo tráfico na capital amazonense. E aí, desde então, eu nunca esqueci isso. Quando veio a prova do mestrado, né, eu disse, cara, eu tenho que escrever alguma coisa voltado para crianças e adolescentes imigrantes na cidade de Manaus, né? E aí eu acabei fazendo um projeto de pesquisa que foi muito bem aceito, né, pelo nosso programa lá da Universidade do Estado do Amazonas, né, que é o Programa de Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos. Um abraço para o programa, que levam aquilo ali com muita seriedade, né, com muita perspicácia. O doutor Dorli, que é o diretor do programa também, o professor doutor. E um abraço também para o meu orientador, né, o professor doutor Elton Carlos, que é um cara maravilhoso também. E aí eu percebi que, se eu trabalhasse esse tema com seriedade, eu poderia fazer um estudo de caso, buscando algo nesse sentido. E deu certo. Fiz o projeto de pesquisa, foi aceito, e o tema, na realidade, é crianças e adolescentes imigrantes
separadas, que tem uma diferença de separadas para desacompanhadas, na cidade de Manaus. Um estudo de caso acerca do tráfico internacional de de pessoas na cidade de Manaus. Eu consegui, junto à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nesse âmbito da metodologia do estudo de caso, um processo judicial, com 41 laudas até então, pelo Núcleo de Proteção da Criança e Adolescente, na pessoa da doutora Stephanie Sobral, que era a coordenadora à época lá. Ela suprimiu todos os dados pessoais, então eu não sei nome, não sei endereço, não sei nada, a não ser fatos, são só factuais, E eu fiz o meu estudo de caso em cima desse processo judicial, e para mim foi muito alarmante, porque nós descobrimos não só o estudo, qual foi a resposta institucional do Estado do Amazonas quando se trata de criança e adolescente imigrante, mas eu também acabei descobrindo um tráfico internacional cometido com essa criança que estava sendo, digamos assim, paciente nesse processo judicial na cidade de Manaus. Um negócio assim inimaginável, Mas foi muito gostoso de fazer o estudo e tal, enfim, foi muito bom. E o que se deu, doutor, esse estudo? Pois não. Desse imigrante, o que o senhor tem? Pois não. Olha, factualmente foi o seguinte, uma criança imigrante, resumidamente, que é muita coisa, Sim. Uma criança imigrante, ela é do Haiti, não é venezuelana, na casa dos 9 anos de idade, ela entra na cidade de Manaus, atravessa a fronteira brasileira e se aloja em Manaus com 2 adultos e uma outra criança. E aí aqui passa a residir, inclusive nas ruas, aquela tensão que geralmente os membros da igreja têm com os menos necessitados nas ruas é importante, viu, doutor Áureo? Sim. Porque foi uma tensão dessa que acabou efetivamente descobrindo o problema. Então ela estava residindo nas ruas e estava praticando trabalho infantil. O Conselho Tutelar foi chamado, foi pega a criança e foi encaminhada para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é a DEPCA. Uma vez chegando lá, foi-se iniciado todo um procedimento de acolhimento para encaminhar para o abrigo Mamãe Margarida, que temos aqui no Amazonas. Uhum. E ao chegar lá, iniciou-se esse processo junto ao Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público, essa coisa toda. O problema todo, doutor Áureo, que segurou entre 4 e 5 meses, é que a criança não falava português. Nossa. E aí tinha que falar o idioma que eles chamam crioulo, do Haiti. E quem falava era uma madre de uma igreja. Então tiveram que procurar uma pessoa, encontrar essa madre pro bono. Ela se dirigiu até o abrigo e ela falava o idioma. Desculpa. E assim conseguiu se comunicar com a criança e conseguiu se descobrir efetivamente. Por quê? Perdão. O homem que se apresentava de 37 anos de idade dizia que era pai da criança. Depois ele começou a dizer que era primo da mãe da criança. E no final das contas, em resumo, chegou-se à conclusão que ele não era parente da criança. E ele falava português, Ele falava arrastadamente, mas falava. Então só quem se comunicava era ele. A criança já internada no abrigo e ele indo visitar dizendo que era pai da criança. Só que aí é onde entra também o trabalho especial das assistentes sociais, psicólogas, do abrigo. O abrigo está de parabéns. Começaram a identificar e disse, olha, a criança, para um pai, não tem um aprochego, não tem tem alguma coisa de errado. Tem um vínculo afetivo, Isso, não tem. Visível entre eles, Eles observavam, porque eles observam, E aí quando a madre chegou, alguns meses depois, e conseguiu se comunicar, descobriu que ele não era pai, não era parente, não era nada. Em resumo, quando a criança começou a se comunicar, doutor Áureo, chegou-se à conclusão que a mãe aparentemente tinha matado alguém lá na Guiana, estavam na Guiana já, E aí ela, com medo, entregou a criança para esse casal de amigos que estava passando uma temporada lá, para eles levarem para o Haiti, porque eles estavam dizendo que iam para o Haiti. Só que aconteceu, no meio do caminho, eles desviaram o caminho, vieram para o Brasil e se alojaram no Amazonas. E ainda colocaram a criança para fazer trabalho infantil nas ruas. Olha que absurdo, Absurdo total, doutor. E isso é até um pouco comum aqui na nossa cidade de Manaus.
nós pararmos nos sinais e vermos crianças que ficam sendo exploradas, né, muitas vezes pelos pais, pelos familiares, né, vendendo bombom, né, inclusive tem uns que até se fantasiam de palhaço, né, que chamam para chamar mais atenção ainda. E fico alerta até a sugestão, chame o Conselho Tutelar, avise um Conselho Tutelar, né, para que ele possa se fazer presente e tentar, né, estancar essa situação que inclusive vai de encontro ao ECA, né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Em resumo, doutor Áureo, do meu trabalho de pesquisa, acabei chegando na conclusão que aquele fato não só, né, era um absurdo total, né, mas também que a criança estava separada da mãe e do pai, porque no meu processo de estudo eu cheguei à conclusão que criança separada e criança desacompanhada é diferente. Né? Sim, qual é a diferença, doutor? A diferença é a seguinte: a criança separada, ela vem separada sem qualquer responsável. Ponto final. Ela chega aqui na presença de um outro adulto, né, e acabou. Mas vem com um adulto. Isso legalmente. Do ponto de vista teórico, na verdade, não é nem legalmente, teórico, né? Mas a criança desacompanhada, ela atravessa a fronteira sozinha. Então a criança não chegou sozinha aqui, a haitiana. Ela chegou aqui separada dos responsáveis, mas acompanhada de adultos. Você entende, né? Sim. A desacompanhada, ela chega sozinha, ela chega na fronteira, e tem, viu, doutor Áureo? Na fronteira do nosso estado, lá em Roraima, né? Aconteceu várias vezes, inclusive eu acho que tem um trabalho nesse sentido lá, da criança chegar na fronteira sozinha. Com quem você está? Não, estou só. E aí a operação acolhida acolher ela. Isso, inclusive, é uma pergunta que eu pensei em fazer, né? Penso em fazer para o senhor, doutor. Como é que essas crianças desacompanhadas, ou então, inclusive, que aquelas que estão acompanhadas por um adulto que não é o genitor, a separada, né? Como elas conseguem adentrar no nosso território nacional pelas fronteiras que certamente devem vir lá da região de Roraima, e aqui que faz fronteira com deve ser lá por Letem, né? Que ali é uma porta aberta, né? De entrar ali, que não tem quase fiscalização. Como é que doutor Áureo, a segurança pública lidar com esse tipo de situação que é visível que acontece, né? A gente investiga quando tem, logicamente, uma escala de competência da Polícia Judiciária amazonense, mas é uma incógnita, por exemplo, como essa criança, objeto do meu estudo, né, esses documentos, esse processo judicial, como ela entrou. Inclusive, eu lembro que acho que foi indagado pelo Ministério Público nos autos como que a criança entrou sem, veja só, indocumentado, ou seja, sem nenhum documento, acompanhada de dois adultos que não eram os responsáveis legais, não era pai, não era mãe, não era tio, não era nada, e entrou. E outra, para chegar no Amazonas, deve ter passado por qualquer outro estado, porque o Amazonas está tecnicamente no centro aqui do país. Então você tem que o circunda lá Roraima, Acre e tal. Então ela passou por algum estado, primeiramente, antes de chegar no Amazonas, né? É uma realidade. E estava aqui. E nós não sabemos, o objeto da minha pesquisa não conseguiu, com base nos laudos, né, das laudas judiciais, né, do processo judicial, identificar como ela entrou. Inclusive foi objeto de indagação, né, e ninguém sabe, não tinha documento nem registro nela na Polícia Federal. Né? Então, o Juizado da Infância e Juventude mandou ofícios para lá, mandou para o consulado do Haiti, ninguém tinha documento nem registro da entrada dela no Brasil. Tá? Essa pessoa que estava com ela tinha registro de entrada? Também não. Realmente. Doutor, em relação a nossa grande fronteira, o seu estudo contemplou essa situação, né, dessa grande fronteira que é o estado do Amazonas, né, os rios, né? Essas regiões abertas que nós temos na nossa região? Não contemplei, porque o objeto de estudo foi muito delimitado, né, pelo meu orientador, para tentar entender qual foi a resposta institucional das instituições públicas no Amazonas com relação a um caso desse. Então, meu levantamento ficou focado nisso, e aí eu acidentalmente esbarrei no tráfico internacional de pessoas, que é o caso dessa criança aí. O Estado, através da segurança pública aqui no Amazonas, ele tem estrutura para lidar com esse tipo de situação? Tem, e fiquei surpreso com isso, não só uma estrutura voltada para a segurança pública, como, por exemplo, a DEPCA, né, que faz um trabalho excelente, né? Nós temos também um envolvimento da Casa Civil, né? Por exemplo, a Casa Civil, segundo o meu estudo, está nos laudos, está no processo judicial lá, ofereceu passagens para que a mãe pudesse vir, né, até a cidade de Manaus para poder resgatar a criança. A mãe não quis vir.
A mãe queria que encaminhasse a criança para lá, né? Só que para viajar sozinha não tem condição, né? E, em resumo, né, a criança acabou manifestando, que ela ficou internada em torno de 3 anos, né? O interesse de ser adotada. Ela não queria mais voltar para a mãe. Só. Foi mesmo, doutor? Foi, ela não quis mais voltar para a mãe, né? Então, abriu até a última lauda do processo judicial, né? Ela dizia que estava abrindo a possibilidade de uma adoção, né, para converter. Mas infelizmente isso não é a realidade da maioria das crianças que estão nessa situação, né? Situação de rua, né? E sobretudo imigrantes que estão aqui em Manaus. Em Manaus, né, doutor? E em relação, doutor, no caso dos abrigos, o senhor tem conhecimento como é que funcionam esses abrigos aqui em Manaus? Tenho, olha, de acolhimento? Não de todos, mas o da Mamãe Margarida, que foi objeto de estudo, ele, assim, a única coisa que faltou, que inclusive é objeto, porque na Universidade do Estado do Amazonas, no mestrado profissional, que foi o que eu fiz, em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos, você, discente, é obrigado a apresentar um produto. Ou seja, você tem que contribuir com a sociedade amazonense. Sim. Então, eu apresentei um projeto de lei, né? E esse projeto de lei prevê, né, a possibilidade de ser obrigatório ter tradutores para os abrigados nos abrigos. Inclusive, esse projeto de lei foi encaminhado, eu apresentei pessoalmente para o deputado Cabo Maciel, que é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e ele se comprometeu a apresentar e transformar em lei para que os abrigos estaduais, pelo menos no estado do Amazonas, tenham um tradutor, né, para que intérprete pelo menos, né, para que possa, quando a criança chegar, a criança chegou, doutor Áureo, ela não se comunicava porque ninguém falava o idioma crioulo. O idioma crioulo, né? Então, o enfrentamento, basicamente, desse problema que tem sido feito aqui no estado do Amazonas, com esse projeto, certamente, né? Que eu espero que a Assembleia aprove. Tomara, né? vai ser bastante útil, né? A própria sociedade, né, doutor? Sim, sem dúvida. E outra, eu consegui identificar que os órgãos públicos, eles se articulam muito bem. Ministério Público, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o Judiciário, o Juizado da Infância, todo mundo ficou realmente focado, né? A Polícia Civil, né? Para tentar identificar, entender e resguardar os direitos do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente da Criança. Ela foi assistida, ela assistia a aula, ela foi alimentada, ela tinha um apoio dentro do abrigo. Então, é um trabalho belíssimo. Identifiquei, logicamente, uma lacuna que foi a falta do intérprete, que o abrigo não tinha, né? E que precisa. Tanto é que a criança ficou sem se comunicar, né? Mas aí conseguiu-se aí, né, numa paróquia, né? Eu não lembro o nome da paróquia, peço desculpas, né? Que a dissertação está com 139 páginas, o doutor sabe como é que é, são 2 anos de serviço, mas efetivamente, né, a gente... Doutor, vamos dar um intervalozinho? Claro, né? Na hora. Então, a gente aguarda você no próximo bloco, né? No nosso intervalo. Estamos de volta no programa Direito no Dia a Dia, né? Com o convidado de hoje, o doutor Heron Ferreira, né? Com o tema Tráfico Internacional de Crianças e Adolescentes Imigrantes na cidade de Manaus. Doutor, nós estávamos falando, né, a respeito de como se deu, né, a sua tese, a sua busca pelas essas informações, né, desses dados concretos. A pergunta que eu quero iniciar o bloco é o seguinte: como se chegou à conclusão do tráfico, né, internacional da criança e por quê? Pois não. Como eu disse no bloco anterior, a criança foi entregue pela mãe, doutor Áureo, lá na Guiana. E aí foi acertado entre a mãe e os 2 adultos, amigos da mãe, né, de que a criança deveria ser entregue para a avó no Haiti. Sim. E assim ela entregou a criança, né? Isso para a gente é inimaginável, né? Inaceitável. Você pega um filho, entrega, né? Ou essa senhora estava tomada de desespero, ou não sei, foi desleixo mesmo. E aí os 2 adultos levaram a criança, né, de 8, 9 anos de idade, para... Não, nós estamos indo para o Haiti, nós entregaremos ela para a avó. Só que não levou. Acabou trazendo para o Brasil, entrando no território nacional, né, de forma irregular. E o que acontece? Identifiquei esse ponto, né, durante, né, a análise documental do processo judicial.
Eu disse, poxa, isso aqui está com cara de algum crime aí, eu acho que isso aqui tem tráfico internacional de pessoas, né? O Código Penal, no artigo 149-A, ele fala do tráfico internacional de pessoas, tem alguns tipos penais, alguns verbos lá e tal, né? E um deles é justamente conduzir, trazer, né, para o território nacional alguém para que ele se enquadre em determinados elementos. E o primeiro deles é o inciso 3º, que fala submetendo a criança a trabalho análogo a de escravo, que é um caso do trabalho de rua que a criança estava fazendo. Sim. Então, só aí já enquadrou, né, no tráfico internacional de pessoas. Eu descobri durante... Mas veja, não é que eu descobri. Eu desconfiei antes de terminar, porque o estudo de caso, viu, senhores e senhoras estão em casa, né, é um método científico que a gente utiliza, né, na área da academia, na área acadêmica, onde a gente precisa catalogar, documentar, estudar de forma qualitativa cada informação que consta nos documentos que você está analisando. Então, antes de chegar no final, ninguém começa pelo final, né? Sim. Eu já desconfiei, a gente com a singela experiência jurídico-penal, né, de que haveria um tráfico internacional. Quando eu chego lá no final do processo judicial, o Ministério Público também identificou e solicitou a instauração de inquérito policial na DEPCA para apurar o tráfico. Eu não sei em que resultado deu, porque o processo judicial, no momento que eu recebi ele, né, as laudas, 41 laudas, ele ainda estava correndo, né? Então eu recebi até aquele ponto para fazer o meu estudo para o mestrado, né, na academia. Com certeza ele está correndo até hoje, quem sabe até chegou ao seu final, mas eu cheguei nessa conclusão por conta disso, com base no artigo 149-A, inciso 2º do Código Penal Brasileiro, que fala do tráfico internacional de pessoas, de crianças e adolescentes, inclusive. É uma situação de vulnerabilidade muito grande, doutor Áureo, porque é uma criança de 9 anos, separada da mãe, do pai, de um avô, de uma avó, que entra com estranhos no território. Só imagina a marca, né, indelével que vai ter com relação a essa criança para o resto da vida, né? Que sabe-se lá o que aconteceu com essa criança nesse percurso, né, de atravessar a fronteira do Brasil. Pois não. Doutor, eu gostaria até de pontuar que ano passado, né, um filme muito pertinente a respeito desse tema, que muitos assistiram, inclusive aqui da Igreja Batista da Batista de Constantinópolis, foi o filme chamado O Som da Liberdade. Assisti. Né? E que crianças eram arrebatadas dos seus genitores e levados lá para a Colômbia, para aquela região de Bogotá, inclusive para aquela região onde era dominada pelas Farc, né? pelas milícias. Né? E não se iluda, doutor Áureo, você que está em casa, está escutando a gente, isso acontece. Né? A gente geralmente vive numa bolha, eu costumo dizer isso, inclusive em casa. É verdade. Graças a Deus, né? Com a proteção divina, com a proteção, né, mínima que nós temos e tal. Mas tem coisas que acontecem que, sinceramente, só Deus na causa, doutor. Porque são coisas inimagináveis que até a gente, que às vezes é da área, fica... Não acredito que isso aconteceu. E aconteceu. Aquele filme, em meu singelo sentir, é um retrato real, realmente, do que pode acontecer ou deixar de acontecer. Você fique de olho no seu filho, na sua filha. Não deixe mais brincar. Eu tenho 47 anos, eu brincava lá em Roraima, no subúrbio que eu fui criado, na porta da rua. Minha mãe deixava a gente sair para brincar 4 da tarde, mas 6 horas estava de volta. Aí tá tranquilo. Hoje não dá mais para fazer isso, doutor Áureo. Você tem que estar de olho no seu filho, na sua filha. Né? Não deixe sozinho. Até quando estiver dentro da casa, você que mora em casa, aqui no Amazonas, que tem um portãozinho, se tiver grade, fique atento, não deixe, porque eles chegam pela grade, né, e ficam aliciando o seu filho ali. Não deixe isso. Doutor, é um absurdo o que acontece, mas o pai e a mãe têm que estar atentos. Eu sei que o papai precisa trabalhar, a mamãe precisa trabalhar, mas você precisa efetivamente estar atento, porque, querendo ou não, são nossas responsabilidades, né? Uhum. Com relação à criança, esse caso específico, ela entra no território nacional sem pai, sem mãe, acompanhada de um adulto, e ainda é colocado numa situação análoga a fazer um trabalho infantil. Doutor, e qual foi o tempo que essa criança ficou no abrigo? Ela ficou no abrigo, doutor Áureo, na casa dos 3 anos e alguma coisa. Por 3 anos ela ficou no abrigo? Na verdade, admito ao doutor que quando eu peguei o processo, ela ainda estava em situação de abrigamento, né, para fazer o estudo. A idade dela estava por volta de idade de 8 anos? Não, ela foi resgatada por volta de 8, 9 anos e
conta mais 3 para frente. Então, ela devia ter uns 12, 13 anos já, né? Eu fico pensando como é que fica na formação, né? Na formação da psicológica da criança, passando por isso, né? Longe da família, sim, né, doutor? Mesmo porque aí vem aquela questão multidisciplinar, né, daquelas outras... além do conselho tutelar, um trabalho belíssimo, né, que os órgãos fizeram. Olha, até chegaremos nesse ponto. Sim, pode. O Estatuto da Criança e do Adolescente, doutor Áureo, ele prevê a teoria da proteção integral da criança e do adolescente. E dentro dessa teoria é previsto que a criança ela tem o direito de ficar no âmbito familiar dela. Porque é o âmbito que ela nasceu, é o âmbito que em tese se encontra amor, né? Em tese se encontra amor. É o âmbito de cuidado, é o âmbito onde você vai construir, né, a sua base moral, vai construir a sua personalidade. Então, é muito temerário, e aqui eu acredito hoje nessa teoria firmemente, de você tirar a criança de dentro do âmbito familiar e entregar para estranhos, né? Eu fico pensando, poxa, se eu saio do âmbito de perto da minha mãe e fosse para o âmbito de estranhos, mesmo que fossem pessoas boas, não é a mesma coisa. Então, o ECA ele vem nesse sentido para a proteção integral, né? Para que a criança possa ser mantida no âmbito familiar. Infelizmente, isso não aconteceu com a criança, né? A criança, desse caso específico do estudo de caso, ela foi acompanhada de adultos, né? E veio para a cidade de Manaus, ficou a situação análoga de escravo, fazendo um trabalho infantil aí em rua, dormindo na rua. Por isso o Conselho Tutelar fez um belíssimo trabalho, foi lá e resgatou, né? E depois ela foi para um abrigo. Só que quando ela começou a se comunicar, né, com essa freira, né, e com essa intérprete, digamos assim, chegou-se à conclusão que ela tinha problemas com a mãe, que a mãe batia nela e tal, e aí a mãe também, quando recebeu a notícia, né, porque a Casa Civil foi oficiada pelo Juizado da Infância e Juventude, perguntando se poderia dar passagens aéreas. A Casa Civil prontamente, né, disse, não, nós damos e tal, para que a mãe pudesse vir buscar a criança. Só que a mãe... Teve dificuldade para localizar a mãe em outro país? Teve uma certa dificuldade, né, mas aí quando a criança começou a falar, ela meio que deu o direcionamento que estava na Guiana e tal, aquela coisa toda. E aí conseguiu se identificar a mãe. Na verdade, foi os órgãos aqui no Amazonas, tá, que estão de parabéns aqui no estado do Amazonas, né? E aqui eu incluo todos os órgãos como Delegacia de Proteção à Criança, Conselho Tutelar, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Juizado da Infância e Juventude no Amazonas, Ministério Público, Casa Civil, então todos eles de forma, uma sinergia fantástica, né, tentando buscar uma solução para o caso, contribuíram de alguma forma e conseguiram efetivamente, digamos assim, proteger aquela criança, né, porque o grande lance é a proteção da criança, né, e isso foi feito. Então todo mundo colaborou de alguma forma. Até a Defensoria Pública da União foi acionada, mas como a criança não se enquadrava em determinados objetivos, assim, objetivos, não, requisitos dela, ela disse, olha, não é com a gente e tal, é com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas entrou em ação e conseguiu fazer o patronato aí da criança, que são eles, né, que fazem. O Ministério Público é o fiscal da lei, ele fica fazendo as fiscalizações, né, e a criança é representada pela Defensoria Pública do Amazonas. Foi um trabalho belíssimo, adorei ler, né, fazer o estudo de caso em cima desse processo judicial, doutor Áureo, sabe? Você percebe que houve um esmero, houve um cuidado, sabe? Havia peticionamentos recorrentes no processo, ou seja, pedidos, né? A gente fala peticionamentos, desculpa que você está em casa, pedidos, né? Então a Defensoria pedia, o Ministério Público pedia, o juiz, a juíza, hora um, hora outro, também concedia, perguntava, mandava oficiar, mandava perguntar da Polícia Federal, mandava perguntar da Casa Civil, mandava perguntar no consulado do Haiti, né? Então, assim, foi um trabalho muito bem feito. Tudo deve ter começado através de denúncias, né? Foi uma denúncia. Foi uma denúncia para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente aqui do Amazonas, né? Que é a DEPCA. E aí a DEPCA, ela foi acionada pelo Conselho Tutelar e tal, e aí o Conselho Tutelar resgatou ela e aí acabaram fazendo, porque a delegada faz o pedido, né, de abrigamento e tal, essa coisa toda. Doutor, e dados em relação da quantidade de crianças nas ruas, a sua pesquisa contemplou? Não contemplou, porque a minha pesquisa... Em relação, basicamente, de dados, o que nós temos? O que nós temos, assim, a minha pesquisa não contemplou dados, levantamento estatístico, né? Mesmo porque é muito difícil, porque tem muita subnotificação, doutor Áureo.
O que a minha pesquisa... O que seria essa subnotificação? É a não informação aos órgãos de controle. Por exemplo, a criança entrou no Brasil, desse caso específico que eu estudei, ninguém sabia. Né? Ela passou, sabe-se lá, a fronteira do Amazonas, fronteira de Roraima, né? E ninguém soube, ninguém teve a menor noção, porque ninguém sabe como foi isso também. Porque se você entra pela operação acolhida lá em Roraima, está tranquilo, né? Então, acredita-se que essa entrada tenha sido de forma irregular. Porque quando, nesse caso que eu estudei, se oficia para o Haiti, o consulado haitiano, ninguém sabia. Se oficia para a Polícia Federal, também não se sabia, não tinha registro, na verdade, né? Então, acredita-se que eles tenham entrado de forma irregular. Então, para você fazer um levantamento estatístico, tem que ter registros, e não tem. Então, é muito subnotificado, né? Então, nesse caso concreto, eu também não posso afirmar que poderia ter também algum tipo de exploração sexual. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como afirmar, mesmo porque não consta nos autos. Dessa jovem. Não tem como, porque não consta nos autos, né? E também o fato porque essa pessoa que adentrou, esse estrangeiro que adentrou com essa criança aqui no nosso território, né, se fosse uma pessoa teoricamente de bem, ele poderia facilmente, nas condições de situação, né, dependendo do país que ele está vindo, ser abrigado por um desses programas do governo social, né? Entre eles o BPC, né? Entre eles o BPC. O senhor pode explicar para o nosso público o que é o BPC e como é que ele funciona? É aquela bolsa, né? Que é dada para o imigrante que chega aqui desacompanhado, indocumentado. E documentado é aquele imigrante que ele não tem documento, não tem nada que possa, digamos assim, comprovar a sua origem, né? Inclusive há boatos lá por Roraima, né? De que muito criminoso tem entrado e se misturando aos imigrantes que efetivamente estão necessitados, estão precisando, né, e precisam ser amparados, estão numa situação de fragilidade, né? No caso da criança, no caso dele, por exemplo, ele não tinha nada, então técnica não recebia nada disso e tal, não estava em abrigo, porque tem abrigos aqui, né? O Amazonas tem abrigos aqui, tem uma operação acolhida aqui também, e ele não estava em nada disso, né? Estava em situação de rua, então tecnicamente estava irregular. Irregular e já isso também já denota o dolo, né, de uma pessoa que traz uma criança provavelmente sem o consentimento dos pais, né? Sim, você vê, doutor, ele informou para a mãe e aí foi entrado em contato com a mãe por telefone, ela disse não sabia nem onde ela estava, porque ele informou para mim que ia para o Haiti entregar ela para a avó. Né? Então, em tese, ele teria que pegar a criança, levar para o Haiti. É esdrúxulo, né? A gente não entregar um filho nosso para um estranho e falar, não, leva ali no outro país, né? Nem levaria nem na esquina um filho meu, quanto mais no outro país, né, doutor? Mas aí ele pegou e disse, não, eu vou levar para o Haiti. Ele desviou o caminho, né? E aí já caracterizou o tráfico quando entrou no artigo 149A, inciso 2º, né? Que ainda colocou a criança em situação de trabalho de rua, trabalho infantil. Mas isso é um negócio que eu acredito, doutor Áureo, que é bem comum em meu pensamento, inclusive em outros estados da federação. O Amazonas, doutor Áureo, é um estado gigante, é o maior estado, territorialmente falando, da federação, o gigante do norte, né? Nossas fronteiras são gigantes, né? Ele pode ter entrado por qualquer lugar e fica difícil, só ele mesmo para falar, e ele sumiu depois, quando se descobriu, ele não apareceu mais. Tá brincando, ele sumiu. Porque ele foi devidamente indagado lá no abrigo, né? E ele acabou sumindo, né? Então a criança não queria mais vê-lo também, né? Que afinal de contas não é aparente, né? E aí a criança no final ela manifestou que não queria mais voltar para a mãe, não queria voltar para a Guiânia, queria ser adotada aqui. Esse é um grande problema, né? Porque acaba que quem sabe ele traga outra pessoa para cá, né? Ninguém sabe, né? Para ajudá-lo. E, doutor, nós já falamos sobre as instituições públicas, né, que foram envolvidas, né, e o papel delas. Né? Teve uma sinergia muito boa entre elas. Eu acredito hoje firmemente, com base no meu estudo, tá, de que os órgãos públicos no estado do Amazonas tem uma sinergia maravilhosa na hora da proteção. É lógico, lacunas tem, é um fato, como, por exemplo, a falta de um intérprete, que é o objeto do meu projeto de lei que eu apresentei ao deputado Cabo Maciel para apresentar à Assembleia Legislativa. Então precisa de um intérprete, porque afinal de contas a criança ficou sem poder se comunicar por falta de um intérprete, né? E porque quando é espanhol, né, que é no caso dos venezuelanos, e você tem uma certa facilidade até de entendimento, mas como o idioma era o crioulo lá do Haiti, ninguém entendia.
Sorte que tinha uma madre de uma paróquia que já tinha morado no Haiti, que falava o idioma crioulo, que conseguiram trazer para o abrigo, ela passar a comunicar, a conversar com essa criança. O senhor acredita que ainda tenha crianças nessa situação ainda no abrigo, em relação a ter essa limitação com o idioma? Há uma possibilidade. Eu não sei dizer hoje, porque eu concluí já ano passado o estudo, né? Mas na época, no caso dessa criança, porque, como eu lhe disse, o estudo efetivado, né, do mestrado, ele é um recorte no tempo, né? Então a gente pega aquele dado, aquele momento, aquele caso, né? A gente nunca pode generalizar, mas no caso daquela criança não tinha intérprete, tanto que tiveram que buscar. E aí o objeto, o resultado do meu mestrado, da minha dissertação de mestrado, é justamente ter um intérprete para poder acompanhar essas crianças quando chegarem no abrigo. Ótimo. Então, vamos fazer mais um intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco, né, do Direito no Dia a Dia, mas antes de retornar aqui com o nosso convidado, eu gostaria de lembrar, né, para você que é novo e não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal da Constante TV no YouTube e não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário a respeito do que você achou desse tema de hoje, né? Se você também tiver qualquer dúvida, também deixe o seu comentário para que o nosso convidado, né, numa próxima oportunidade que ele vier aqui conosco, possa responder, né, as questões. E é muito importante também mencionar que o comentário e o like ajuda na divulgação do nosso programa para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Constante TV, que é o nosso canal missionário. Voltando ao assunto, doutor, pois não. O que o senhor pode me dizer sobre a teoria do abrigamento, né? E qual é o impacto disso na vida da criança e do adolescente? Pois não, eu usei inclusive no meu trabalho a teoria do abrigamento. Ela fala efetivamente o seguinte, é uma pergunta que ela faz, né? Qual é o impacto psicológico na criança e no adolescente que estão em abrigos, que estão abrigados, né? Porque, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, você está fora do âmbito familiar, você está fora de casa, você está fora do seu lar, né? Então essa teoria ela tenta explicar mais ou menos uma teoria gigante, né? Que aqui eu não tenho como discorrer, mas o que eu posso dizer é o seguinte, que se o abrigo oferecer efetivamente um trabalho, uma assistência, não só jurídica, mas principalmente de acolhimento, de amparo, né, de atendimento biopsicológico, né, a criança ela consegue enxergar o abrigo como se lá fosse um lar. E, em tese, ela consegue, inclusive, criar um certo afeto pelo abrigo. E o abrigo, na verdade, ele tem um objetivo, é o acolhimento da criança, né? E esse acolhimento sendo feito conforme a teoria do abrigamento, né, que a gente cita, que eu cito no meu trabalho, né, você vai perceber que a criança ela consegue criar instrumentos ou ferramentas mais robustas para poder ir para uma família substituta, para que ela possa ir para o mundo, digamos assim. Então a teoria do abrigamento ela tenta responder efetivamente esse tipo de coisa. Esses abrigos, eles são quase um orfanato ou não? Eu devo admitir ao doutor que no meu trabalho eu não fiz um estudo sobre o que seria a etimologia da palavra orfanato, né? Porque eu lembro que eu li um livro, vou brincar um pouco se o doutor me permitir, né? Sim, claro. Eu lembro que eu li um livro chamado Pensar com Conceito, de John Watson, né? E ele dizia que a gente tinha que aprender a pensar com conceito. Então, se eu falar do hidroavião, ele é barco ou avião? Então, eu não posso chegar ao ponto de dizer que seria igual ou diferente de um orfanato, que eu não consigo, digamos assim, do ponto de vista do vernáculo, dizer o que é um orfanato. O que eu posso dizer é que o abrigo, em tese, não é mais orfanato. O orfanato era aquelas unidades totais, né? Eu lembro de uma professora que eu tive do Acre no mestrado que ela falava sobre as unidades totais, presídios, orfanatos, hospitais, que eram os manicômios, né? E qual era o impacto disso, né, no psicológico das pessoas. Então o orfanato, em tese, hoje é uma tese, digamos assim, obsoleta. Obsoleta, né? O abrigo ele tem outros instrumentos, é uma unidade de internação, de abrigo, de
de acolhimento, de amparo. No orfanato não tinha isso, né? Você não tinha instrumentos para que a criança, o adolescente pudessem se desenvolver enquanto criança, enquanto pessoa, né? Era simplesmente uma unidade onde você colocava a criança e o adolescente lá e lá tinha comida e teto. Hoje não. O abrigo, ele é muito mais do que isso. O abrigo mesmo, efetivamente, que cumpre o seu papel, ele tem que dar instrumentos para a criança para que ela possa enfrentar o problema que ela está passando, né? Então a teoria do abrigamento passa por tudo isso aí. Pegando o gancho nisso daí, doutor, então quais seriam, além disso, os desafios então da criança e do adolescente imigrante? Né, nesse cenário aqui na nossa cidade de Manaus, e também eu quero dar uma puxadinha no tema aí no Brasil. No Brasil. Doutor Áureo, eu devo admitir ao senhor que a criança que se encontra, preste bem atenção, vamos lá, separada do pai e da mãe, com estranhos, já é uma situação de fragilidade, extrema fragilidade, né? Num país onde não fala língua, traficada, né? Em situação, olha só a situação dessa criança do meu estudo de caso. Em situação de moradia de rua e em situação de trabalho infantil. Essa criança, doutor Áureo, ela estava hipervulnerável, né? Inclusive eu cito também um pouco a teoria da hipervulnerabilidade, que a criança fica numa vulnerabilidade tamanha, que é difícil até de mensurar. Né? Porque imagine esses 5 elementos, fora os desconhecidos, né? Que a gente não sabe se essa criança foi abusada ou não. Né? Então, fora os desconhecidos. Então, na verdade, a situação de uma criança que entra irregular num contexto como esse é uma situação de extrema vulnerabilidade, de hipervulnerabilidade. Né? É um negócio inimaginável, entendeu? Só por quem passa mesmo é que pode efetivamente falar. E em nível de Brasil, o contexto é o mesmo, né? Porque não importa se você é uma criança que está no estado do Amazonas ou no estado de São Paulo, se você estiver dentro desse mesmo contexto de vulnerabilidade, em tese você também está, né, fadado ao problema. Então, a situação hoje, efetivamente falando, né, levando em consideração o Amazonas e o resto do país, é essa. Admito ao doutor que você sabe que tem um dado estatístico que eu peguei, que é o relatório da Polícia Federal sobre tráfico de pessoas de 2021. Por exemplo, 60% dos traficados são homens. 20 e tantos por cento são... 70? Quantos por cento? 60%. 60% são homens? São homens. Aí, salvo engano, 23% são mulheres e o restante, acho que dá 15, 16%, são crianças. Isso é um relatório da Polícia Federal de 2021. Se você buscar na internet, você vai encontrar. É bem curioso. Utilizei isso, no meu trabalho. Curioso, porque você acredita curioso. Que o tráfico humano, geralmente, é de mulheres. Mulheres e crianças, né, que faz, né? Mas segundo o relatório da Polícia Federal, aqui eu dou a data, 2021, né, é 60%. Eu acho que é 60,3%, né, são homens. Foi um susto para mim também. Eu imaginava que seria, em sua maioria, mulheres e crianças. Doutor, o senhor poderia, né, fazer um aparato, né, não só local, né, mas como mundial, do que é o tráfico internacional de pessoas? Pois não, a gente pode fazer um histórico rápido aqui. Sim. Isso é uma realidade existencial, acontece em todo o mundo, né, inclusive em países de primeiro mundo, né, existem tráfico humano em todas as localidades. Só que aí o que diferencia, doutor Áureo, é justamente o objetivo fim, né? O objetivo final. Por que eu estou traficando uma mulher para a prostituição? Por que eu estou traficando uma criança para abuso infantil? Para trabalho escravo infantil que existe, né? Ou para tráfico de órgãos, né? Então, isso vai depender, mas que o tráfico existe. E acredite, ele vem crescendo ao longo do tempo. Né? Os órgãos de controle mundial, inclusive, eu falo órgãos de controle porque a polícia judiciária aqui ela tem um formato, que é a Polícia Civil, Polícia Federal, que é diferente nos Estados Unidos, mas a gente chama de órgãos de fiscalização e controle. Né? Eles tentam combater, eles correm atrás, existem agências americanas que são focadas só nisso. Aquele filme, inclusive, que você assistiu, né? Que é O Som da Liberdade, ele mostra isso, né? Inclusive o trabalho para tentar resgatar essas crianças, né? Mas
eu não sei como nem porquê vem crescendo a cada dia, a cada momento, né? A gente, nós que somos também cidadãos, que estamos andando na rua, né? A gente tem que ficar atento a isso e entender que ele existe, por isso do cuidado. Inclusive, essa seria a minha próxima pergunta, doutor, em relação às sugestões práticas, né? Eu estou com a minha família andando de carro, né, aqui nas ruas da cidade de Manaus e vejo, né, me deparo com essa situação tanto no sinal como nas praças, né, de ver crianças, né, às vezes a gente percebe até que são estrangeiras, né, venezuelanas. O que a gente deve fazer? Doutor, eu sou um homem pragmático e muito precavido, né? E logicamente seguidor da legislação. Você que está em casa, meu amigo, minha amiga, né? Mamãe, papai, vovô, vovó, e você que também que é um adolescente que já tem um certo entendimento. Se você está passando pela sua rua, por uma praça, saindo da escola, né? E você percebe que tem uma criança, né, deitada no chão, dormindo, né, sozinha ou com um adulto, fale, você que é menor, fale para a mamãe, para o papai, ou para o vovô, para a vovó. E você que é o maior, né, que já é um adulto, procure o conselho tutelar. Não entenda que isso seja uma banalidade, uma normalidade, porque não é. Não é normal isso. Então, você, mas ele está com o pai, com a mãe, se estão morando na rua, o problema não é meu, não, o problema é nosso. Olha o caso dessa criança que foi resgatada. Ninguém nem imaginava, e foi uma denúncia. Né? Quem ia imaginar que essa criança estava, inclusive, sendo vítima de tráfico internacional de pessoas? Ninguém. Então, uma denúncia para o Conselho Tutelar, envolvendo a DEPCA, conseguiu startar tudo isso. Então, você, a primeira dica prática, chegou na rua, identificou uma criança, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 9 aninhos, denuncie. Faça uma denúncia, ligue efetivamente, ligue para a polícia, não sabe o número do Conselho Tutelar, todo mundo hoje tem um celularzinho, busca na internet, número do Conselho Tutelar, cidade de Manaus, ou do interior, caso você esteja assistindo a gente, no interior do Amazonas, ou em qualquer outro local do país, né? Faça a denúncia, procure o Conselho Tutelar, eles são preparados para isso, são atentos a isso, são sensíveis a isso, doutor Áureo. E a primeira dica prática é a denúncia, né? A segunda dica prática, você não tem um celular, bata uma foto da criança, do adulto que está perto e tal, né? Porque às vezes o adulto não é pai da criança, não é parente, não é nada, e você já identificou um possível criminoso, um possível abusador, um possível traficante de pessoas, não? Então, use o celular, todo celular tem foto hoje, né, doutor Áureo? Sim. Então, use o celular, pega o celular, bata foto, né? Que aí quando você for fazer sua denúncia, olha, foi nessa praça, nessa rua, a criança é essa, né? Você já passa para os órgãos de fiscalização isso, né, para o Conselho Tutelar, para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ou qualquer delegacia do seu bairro, né? Eu tenho que ir na DEPCA. Não, vá na delegacia do seu bairro, procure o delegado de polícia lá, que ele está lá pronto para lhe atender, explique a situação, mostre a foto. Eu garanto a você que, por mais que ele não faça, não possa fazer, ele vai acionar a delegacia responsável, que no caso é a DEPCA, para fazer uma diligência, ou ele mesmo, dependendo, ele vai fazer uma diligência, vai atrás, vai procurar saber, né? A principal dica prática, doutor Áureo, é essa. Doutor, essa é a minha última pergunta, né, antes de nós passarmos para as considerações finais. Na hipótese daquela família cujo integrante, adolescente, sumiu e não se sabe o que aconteceu. Como essa pessoa pode começar a acreditar que aquele seu ente querido foi vítima de um suposto tráfico humano? É uma pergunta, de certa forma, complexa, mas o primeiro passo que eu acho que a família tem que fazer é procurar uma delegacia de polícia. Nós temos a DEOPS, que é a delegacia que é responsável por desaparecidos, né, que fica ali no Parque 10, onde é o 12º. O que significa a sigla, doutor? É a Delegacia Especializada de Grandes Eventos e Desaparecidos, né, a DEOPS que cuida disso. Salvo engano, eu acho que é a doutora Aline que hoje está lá, né, uma delegada muito competente, muito sensível. O que eu posso falar é o seguinte: procure a delegacia, explique a situação, mas chegue lá e conte a biografia da pessoa, da criança, digamos, da menina, do menino que está desaparecido, né? Se é um adolescente, por exemplo, ou se é um adulto, né? Era usuário de drogas, não era, estava namorando, não estava, né? Tinha problema com o pai, não minta. Se tem um problema com o pai, conta, porque aí é uma linha de investigação. Se tem um problema com a mãe,
conta também, que é outra linha de investigação. Quando você não conta tudo, não apresenta a biografia que eu gosto de falar, né, do desaparecido, você dificulta o trabalho da investigação, porque você passa a ter que acreditar em bola de cristal para tentar adivinhar. E o trabalho investigativo ele não é uma bola de cristal, você precisa ter traços, ter elementos suficientes para poder colher uma linha investigativa, fazer diligência, perguntar, entrevistar, né, acompanhar. Então, assim, é importante levar, doutor Áureo, todas as informações, fotografias, mexam nas coisas dos seus filhos, observe se tem cartas de namorado, de namoradas, né? Observe, olhe o computador, caso tenha, né? Procure saber o que o seu filho e sua filha estão falando no computador, converse com seus filhos. Eu acho que o grande lance é esse, porque se você simplesmente chegar lá, ó, desapareceu, eu não sei se é tráfico humano. Para a gente poder caracterizar o tráfico humano, tem que estar enquadrado ali no artigo 149A, né, que tem vários elementos, que é justamente digamos assim, o deslocamento contra a vontade, né, da pessoa. Sim. Então, eu posso concluir, né, antes de passar aqui para as considerações finais do doutor. Já acabou, que pena. A proteção das nossas crianças e adolescentes, na verdade, é uma responsabilidade coletiva. De todos. Né? É uma responsabilidade de todos, né? E somente com a união de esforços, né, entre o governo, as instituições civis, e será possível, né, erradicar o tráfico de menores e garantir um futuro seguro e digno para todos. Né? Sem dúvida. Doutor, eu quero franquear aqui os últimos minutos do nosso programa, né, para o senhor fazer suas considerações finais, né, a respeito do nosso tema. Pois não, é uma pena estar acabando, né? Mas eu quero agradecer gentilmente o convite, né? O doutor Áureo, que é um amigo querido aí, que tem um respeito gigante por você e pela sua família. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, em colaborar, né, para o seu público, né, da Constante TV. Gostei muito, um ambiente maravilhoso. Obrigado pela recepção. Eu gostaria de falar e dizer claramente a você que está escutando, que está assistindo a gente, na verdade, esse tipo de tema, ele é independente de qualquer ideologia. Ele é um tema sensível, né? Nós estamos falando de crianças, são seres desacompanhados, são seres fragilizados, são seres que não entendem nem como o mundo é, doutor Áureo, ainda. Então, nós, como o senhor falou, doutor, muito bem, é um dever de todos. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. E outra, cidadania não é só direito, né? Eu tinha um professor na faculdade de Direito, né, doutor Jorge. Ele dizia que, ele dá aula de direito constitucional para mim, aprendi controle de constitucionalidade com ele. Ele dizia o seguinte: cidadania não é só direito, cidadania é dever também, né? E eu concordo plenamente com ele. Então, veja só, cidadania, você que é um cidadão, né, cumpridor dos seus deveres, um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa de bem, né? Cumpra esse dever, né? Faça denúncia, observe. Olha, dizem, né, minha avó já dizia, que Deus a tenha, que o que é de errado é da conta de todo mundo, né? É que nem você que presencia violência doméstica e não denuncia. Denuncie também, né, que é da sua conta, né? Então, no caso das crianças, faça denúncia, faça acompanhamento, observe na sua esquina, na sua casa, perto da sua casa, né? Poxa, tem algo de estranho, tem uma família que ela não está batendo, eu vejo essa criança apanhando, sendo, né, digamos assim, maltratada, sendo, sabe, espancada. Você tem que denunciar, porque, querendo ou não, você está protegendo uma vida de um ser humano lá na frente, porque essas crianças, efetivamente, quando crescerem, elas serão seres humanos destruídos, né? E é isso que a gente tenta evitar. Ô, doutor, que boa a nossa conversa, doutor. O prazer foi meu. Mas quando precisar é só chamar. Estamos encaminhando para o final, né? E como é de praxe aqui do nosso programa, né, da nossa Constante TV, né, o nosso canal no YouTube missionário, eu gostaria de encerrar com a leitura de uma passagem bíblica, né, que está lá em Provérbios 31, versículo 8 e 9, né, que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Perfeito. Fica sendo o fechamento do nosso programa de hoje, tá ok? E guardem no coração isso daí, que é importantíssimo, que inclusive bate com o que a gente está falando aqui, né? Tá certo, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço.